Bom dia a todas, a todos e a todes. Nós iniciamos o segundo dia de discussões do GT5, o ensino de matemática na formação de educadores indígenas, quilombolas e do campo, práticas de interculturalidade. Eu passo a palavra aqui aos nossos coordenadores, o professor Felipe Fernandes e a professora Janaína Oliveira, para que deem continuidade à discussão. Novamente, obrigado. Bom dia. Bom dia. Acho que meu áudio está ligadinho. Bom dia, pessoal. Então, continuando, né, a nossa fala de ontem. Felipe, você pode colocar no modo apresentação, por favor? Não está? Obrigada. Então, dando continuidade, né, ao nosso GT5, o ensino de matemática na formação de educadores indígenas, quilombolas, do campo, práticas de interculturalidade. Pode passar, por favor, Felipe. Ontem, né, nós nos programamos para falar um pouquinho sobre o foco para as desigualdades educacionais que marcam os territórios camponeses, indígenas e quilombolas, para políticas específicas de formação inicial de professores que ensinam matemática com licenciaturas em educação do campo e a licenciatura em formação intercultural para educadores indígenas no estado de Minas Gerais. E ontem a gente destacou, né, pessoal, algumas coisas importantes, o Felipe colocou para a gente, que é a falta de escolas em territórios camponeses, né, através de dados, indígenas e quilombolas, e o fechamento dessas escolas. Falou também sobre os recursos materiais pedagógicos específicos, né, a escassez desses recursos. Foi falado também das condições precárias de infraestrutura, de acesso e permanência desses estudantes camponeses, indígenas e quilombolas nas escolas. Falado também da ausência ou inexpressividade de políticas de formação e de desenvolvimento profissional de pessoas para o trabalho nesses espaços escolares. E nós conversamos, dentre esses assuntos, né, sobre outros assuntos importantes e também falamos um pouquinho da questão das práticas, né, escolares aí nessas escolas, e não só nessas escolas, mas também nas universidades que não oferecem, né, os cursos específicos. E é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho hoje. E aí, a gente vai destacar as experiências educativas na relação entre a formação inicial de professores que ensinam matemática e a educação básica, de forma atenta aos contextos socioculturais, camponeses, indígenas e quilombolas. Deixa eu passar, Felipe, por favor. Bom, então aí, pensando nessas práticas, né, pessoal, pensando nessas experiências, pensando nessa formação inicial de professores, e aí aqui, assim, colocando a importância não só da formação das escolas específicas, né, mas das universidades que não oferecem os cursos específicos e que também no seu currículo não contemplam discussões para a diversidade cultural, e aí eu falo da matemática em si. E é um pouquinho dessa experiência que eu vou contar para vocês, que aconteceu comigo, e no meu mestrado profissional. Eu fiz mestrado profissional na Universidade Federal de Uberlândia, né, de ensino de ciências e matemática, e a gente falou um pouquinho da formação inicial dos professores com africanidades no processo de ensinar e aprender matemática no contexto escolar. E meu orientador foi o professor Arlindo José de Souza Júnior e meu orientador, o professor Fernando da Costa Barbosa. Então, como que surgiu, né, e por que a gente chegou nesse meu trabalho? Bom, primeiro, eu fui preceptora, né, da residência pedagógica, e a residência pedagógica, ela é um programa, né, que da CAPES, e a gente sabe, eu acho que do conhecimento de todos, assim como o PIBID, né, e quando iniciou-se a residência pedagógica, né, a Universidade Federal de Uberlândia, ela, em alguns cursos, ofereceu essa residência pedagógica, e um dos cursos de graduação foi a matemática. Então, foi o primeiro ano de residência pedagógica na universidade, no curso de matemática,
Então, assim, todo mundo estava aprendendo ainda, né, como lidar com as normativas que vieram, e era uma carga horária muito, vou colocar assim, muito pesada para os estudantes, que foi uma das coisas mais importantes que se discutiu na época, né, com relação à residência pedagógica. Então, eles tinham que estar na escola por um longo período e conciliar esse período de escola com o finalzinho aí da formação, de graduação deles. Enfim, e foi numa das nossas conversas, né, com os residentes, os chamados de residentes, que a gente descobriu que eles nos disseram que houve muito pouco, dos 7 residentes, né, só 2 tiveram contato com a discussão das questões etnorraciais dentro de sala de aula na matemática. Né? Como fazer esse trabalho de falar das questões etnorraciais, de falar de racismo, de falar das desigualdades, mas dentro do conteúdo de matemática. E aí, assim, a gente percebeu que nem da Lei 10.639, né, /03, eles não tinham conhecimento. E a lei é uma lei que foi promulgada em 2003, né, pessoal, e que traz essa obrigatoriedade do ensino da cultura, da história da África e da cultura afro-brasileira, não só para os currículos de história, né, mas também para as outras disciplinas. Então, a gente acabou descobrindo que quase nenhum deles sabia trabalhar sabia trabalhar matemática, né, dentro dessa temática. Então, nós voltamos a minha pesquisa para o ensino desse trabalho com os meninos, né, e iniciou-se a minha pesquisa. Nosso objetivo geral foi compreender as possibilidades formativas dos futuros professores participantes do programa da residência pedagógica no contexto das africanidades no processo de ensinar e aprender matemática. Então, assim, a gente queria mostrar de que maneira eles poderiam trabalhar a matemática dentro desse contexto, né? Dentro dessa temática, dentro das africanidades, né? E, assim, quando a gente pensa em matemática e fala dessa temática, aí e é um desafio para muitos professores, né? E até hoje a gente pesquisa, ainda pesquisa nessa área, eu faço doutorado também na universidade. Hoje, no doutorado, a gente procura possibilidades de uma educação matemática antirracista, e em cursos de formação continuada de professores, ainda é um obstáculo, né? Ainda é um desafio em como lidar, em como trabalhar essa matemática dentro desse contexto. Então, pode passar, por favor, Felipe. Então, assim, como que a gente fez a nossa pesquisa? Falar um pouquinho da minha experiência, pessoal, e a gente também trazer hoje outras experiências, ouvir vocês, né, para a gente falar um pouquinho dessas práticas da matemática dentro desses contextos, né, não só eu falo um pouquinho das africanidades, mas também da indígena, né, e trazer do campo, como que a gente poderia trabalhar essa matemática aí dentro da sala de aula, e aqui eu trato da educação básica. Enfim, foi uma pesquisa qualitativa, então a gente partiu para a teoria da subjetividade, né, de Fernando Reis. Foi numa escola municipal de Uberlândia. Os participantes foram os estudantes de graduação do curso de matemática da Universidade Federal de Uberlândia, e o nosso público-alvo foram os estudantes do 9º ano do ensino fundamental. Então, toda a parte teórica, né, nós trabalhamos com os residentes, a questão da lei, e aí também vem a Lei 11.645/08, né, que traz também essa obrigatoriedade para a cultura indígena, né, trabalhar a cultura indígena na sala de aula. Pode passar para mim, por favor. E nós trabalhamos todo a parte teórica, né, que a gente poderia trabalhar com os estudantes, que também faltou
isso na formação deles, né? E aí a gente traz a questão das leis, a gente traz alguns autores, a gente traz a etnomatemática, né? E a gente analisou o objetivo da minha pesquisa, né? Então, aqui, era analisar a gente fez algumas análises de dados, eu trouxe aqui para vocês a trajetória do projeto de Africanidades, implementado colaborativamente com os residentes, o processo de autoria dos residentes nas aulas investigativas, e nós analisamos também o processo de constituição e socialização de saberes docentes dos participantes dessa pesquisa. Então, nosso objetivo de análise foi esse, e tratou-se de um trabalho colaborativo, porque o que a gente queria é que eles participassem ativamente, né, não só das práticas, mas também da elaboração das práticas. Então, assim, como que a gente poderia pensar em fazer esse tipo de trabalho, em levar essa temática das africanidades para dentro da matemática, né, ou utilizar a matemática para falar das africanidades. Então, foi todo um processo colaborativo. Eles fizeram a produção das aulas investigativas posteriormente, né? E aí a gente deixou eles pensarem de que maneira eles iam, então, articular tudo que foi estudado, tudo que foi apresentado, tudo que foi falado nas aulas deles, né? E nós também falamos um pouquinho das africanidades e saberes docentes sobre ensinar e aprender matemática. Pode passar, Felipe, por favor. Bom, e aí vem toda uma trajetória, né? Minha trajetória com relação à temática, né? Eu sou negra, e aí sofri muito preconceito, né? Na época de escola, e eu venho realizando esse trabalho muito antes de pensar no mestrado, então desde 2014 a gente trabalha a África na minha escola, e quando a gente fala de África, a gente fala num contexto geral. Então, a gente sempre articula e tenta articular, porque não é algo fácil, né? Tentar articular as disciplinas, né? Para estarem falando do mesmo assunto. E a gente acredita que esse tipo de projeto, os estudantes eles aprendem muito mais. A gente sabe dos desafios que é fazer algo nesse sentido, né? E eu falo com relação aos colegas professores das outras disciplinas, mas, graças a Deus, na nossa escola, nós temos, assim, uma relação muito próxima, né? E a gente conversa bastante, isso eu falo dos professores do 9º ano, e aí a gente consegue, sim, articular, né, principalmente com a professora de História, que ela trabalha, né, a temática na sala de aula dela, mas é trazer uma África diferenciada, né, é levar para os alunos não só as questões, né, da escravidão e tudo, mas as potencialidades, né, as africanidades, e despertar nos alunos também, é claro, a questão, a gente trabalha muito nesse sentido, do respeito, né, do respeito às diferenças, né? Então, a gente trabalha desde 2014, e 2015 nós também realizamos um outro trabalho em conjunto, que a gente chamou de Conhecimento e Arte, e esse trabalho deu muito certo, e aí a gente partiu para 2018, mas todo esse trabalho, pessoal, é importante também eu destacar, que foi algo que tocou os residentes, né, que estavam com a gente, assim, as nossas escolas, e eu não sei as escolas de vocês, mas só trabalhavam a temática no mês de novembro, né? Ali, em comemoração à Semana da Consciência Negra, o Dia da Consciência Negra. E aí era uma inquietação minha, não, mas isso não tem que ser trabalhado só nesse dia, né? Eu não sei como que é a realidade de vocês. Se alguém quiser comentar, me falar, pode ficar à vontade. E aí era uma inquietação minha, e eu achava aquilo ali, nossa, mas que é um assunto tão importante, é algo que faz parte também dos nossos alunos, da cultura dos nossos alunos, porque nós também temos alunos negros, né? Então, assim, não é a maioria da escola, mas enfim. E assim, eu achava que não era só em novembro, e acho que a gente deve trabalhar esse tipo de assunto. É um assunto urgente, e principalmente nos dias de hoje,
né? E tem que ser falado sim, tem que ser debatido, tem que ser conversado com os nossos estudantes, né? E eu acredito que não tem idade e é um trabalho que tem que ser feito pelos professores dentro de sala de aula. Mas, enfim, e nós trabalhamos coletivamente com os professores nessas... Pode passar, Felipe, por favor. E aí eu trouxe um pouquinho desse trabalho para vocês, né? O de 2014, a gente também, eu preciso destacar, muita geometria, não sei se é a escola de vocês, mas a nossa realidade na prefeitura de Uberlândia é assim, nós temos uma aula apenas de geometria, a geometria é separada da matemática, né? E geralmente o professor que dá aula dessa geometria, ele vai só uma vez por semana, é um professor diferente, essa geometria na minha escola não tem nota, e o desinteresse dos alunos por ela imagina, é aquele desinteresse imenso, né? Não sabe, não quer saber, enfim. E aí chega no 9º ano, eu como professora do 9º ano, me sinto na obrigação de estar resgatando, né, todo o conteúdo que ficou para trás e que eles realmente mostram para a gente que não sabem, e aí de que maneira fazer isso, né, junto com o conteúdo que a gente já tem que se preocupar dentro da matemática, vamos colocar assim, né, já é colocada lá para nós. Enfim, e aí foi pensando nisso que a gente resolveu fazer esse trabalho de 2014, eu procurei o professor de artes, e aí, conversando com ele, a gente resolveu fazer um trabalho em conjunto, né? E nesse ano a gente trabalhou o cubismo, trabalhou a África, né? E junto com a professora de História, em si foi um trabalho mais tímido, mas nesse trabalho a gente conseguiu trabalhar a parte geométrica, que tem que ser ministrada na matemática, junto com artes e junto com a parte de história. E eles pintaram 120 telas, foram 120 telas, uma tela para cada aluno, misturando todo o conteúdo que a gente ministrou durante o ano todo. Né? Então, no final do ano, a gente teve esse produto dos meninos. Aliás, muito bom, cada um colocou ali o que mais chamou a atenção durante o ano nessa conversa, né, sobre a temática, e foi um trabalho muito assim, gratificante. Eles aprenderam muito, claro. Pode passar, Felipe, por favor. Em 2015, aí sim, o trabalho de 2015, ele foi um trabalho mais efetivo, e eu falo mais efetivo no sentido, assim, bem amplo mesmo, que no trabalho de 2015, a gente, como o de 2014 deu muito certo, e os meninos gostaram muito, e falaram muito sobre o trabalho, e chamou a atenção do restante da escola, né? E aí a gente percebeu que realmente era um caminho, e a gente resolveu fazer um trabalho de 2015 na temática novamente. Só que esse de 2015, todos os professores participaram, de todas as disciplinas do 9º ano. Inclusive, nós eram muitos alunos, eram quase 130 alunos, nós resolvemos reparti-los, né, em oficinas diferentes, então, todo o conteúdo foi ministrado durante o ano, o professor de artes novamente nos ajudou, mas aqui a gente acabou fazendo uma separação, os alunos um pouquinho diferente do ano anterior, eles entraram nas oficinas, e essas oficinas eram oficina de pintura, que nós percebemos como deu muito certo, e a gente continuou, teve a oficina de escultura, e teve a oficina de teatro. Então, assim, a professora de português, ela leu com os meninos um livro, só não me recordo a autora, negra, né? E eles montaram uma peça, né? Referente ao livro, e foram os alunos que montaram mesmo. E aí aqui a gente conseguiu envolver tanto, né, todo mundo, que a vice-diretora que ensaiou o teatro com os alunos, e o professor de inglês que sabia fazer escultura, então, quer dizer, assim,
a gente foi descobrindo aos poucos algumas habilidades dos nossos colegas, e aí a gente conseguiu montar essas oficinas. Então, mais uma vez, foi um trabalho de África no geral, e assim, um trabalho muito, muito bonito e muito gratificante. E assim, a gente envolve a comunidade, a gente envolveu os pais nesse trabalho. É claro que a gente sabe das dificuldades, né? Das dificuldades de material, a gente sabe das dificuldades de espaço, de tempo, mas a gente conseguiu articular. Eu acho que quando todos estão falando a mesma língua, é mais fácil a gente fazer esse tipo de trabalho, né? E a gente conseguiu articular e deu tudo certo. Então, aí está um pouquinho do trabalho dos meninos. Pode passar, Felipe, por favor. E aí, aqui, já em 2018, enfim, os outros 2 anos, a gente trabalhou outros tipos de projeto, não foi só na temática África, né? Mas eu trabalhei jogos com os meninos, os jogos africanos, né, nos anos anteriores. E esse ano, e assim, eu falo cobrança mesmo, porque eles cobravam da gente, como os outros trabalhos ficaram, assim, muito evidentes, chamaram muita atenção, eles cobravam, gente, professora, até me parava na hora de recrear, aluno que nem era meu, o que nós vamos pintar o ano que vem? Quando eu chegar no 9º ano, o que a gente vai fazer? Então, assim, era um trabalho já esperado na escola, né? E aí, eu já estava como supervisora do PIBID na escola, e assim, também recebendo esses alunos do PIBID, e os meninos pediram muito, e também os meninos do PIBID não tinham conhecimento de como trabalhar as africanidades no contexto da matemática, né, no contexto escolar, dentro da matemática. E aí, mais uma vez, a gente foi fazer esse trabalho, ensinando e aprendendo, eu falo que ensinando e aprendendo com os alunos, com os alunos de graduação que estavam no PIBID, e a gente foi durante 6 meses esse trabalho, já não foi durante 1 ano, foi quando eu me tornei supervisora de PIBID que a gente realizou esse trabalho, então foi do meio do ano para frente. E aí a gente resolveu pintar os muros da escola, que, assim, outra coisa também, um desafio pela direção, enfim, é todo uma conversa, um diálogo, né, que a gente tem com os gestores, mas deu também, mais uma vez, deu certo, e a gente articulou, mais uma vez, os conteúdos de geometria, né, com a questão da arte. E aqui a gente fica muito feliz, porque todo o trabalho é feito numa folha, e a gente procura articular os conteúdos de matemática também dessa forma, né? Os alunos, eles fazem numa folha de papel primeiro, né? Então, a gente trabalha toda a parte de conversa com eles dentro da sala de aula sobre racismo, né? sobre a questão étnico-racial no geral, e aí aqui também participou a professora de História, e aí a gente vem trazendo um pouquinho de matemática, né, inserida nesse contexto, trabalhando aí mais o lado da geometria mesmo, né, que a gente fala a geometria plana, né, das figuras, enfim. E nesse desafio para eles, porque para eles é um desafio e por isso chama tanta atenção, né, de passar do papel para o muro, esse eu achei interessante, depois de falar um pouquinho dessa matemática, achei interessante que, nossa, e agora? Como que nós vamos fazer quando a gente levou eles para a quadra, e agora? Como que vocês vão passar do papel aí para os muros? Então, e aí, de repente, gente, é impressionante. Aí nossa, já sei, nós vamos usar o tijolo como unidade de medida. Então, aí você entende né, que esse trabalho da matemática ele está sendo realmente realizado, né? E não só com relação aos conteúdos, mas com a prática em si, de como usar essa matemática para fazer esse tipo de trabalho. Pode passar, por favor? Bom, e aí aqui também tem mais um, né? E aí a gente deixa bem à vontade, enquanto a cor da pele for mais importante do que o brilho dos olhos, haverá guerra. Então, assim, eles ficaram bem à vontade para Bob Marley.
para fazer esse trabalho de pintura, para levar essas africanidades aí no trabalho deles para os muros. Pode passar, por favor. Bom, e aí voltando, então, um pouquinho ao mestrado, né, profissional que a gente estava fazendo, a gente falou um pouquinho da formação colaborativa na escola sobre os projetos de africanidades. E aqui já foi em 2018, né, quando eu me tornei preceptora da residência pedagógica. Então, voltando um pouquinho aí, falar do mestrado, a gente falou um pouquinho da trajetória da do residência pedagógica, que era um programa que estava iniciando na época, né? A gente levou para a sala de aula um relato de experiência da pesquisadora, e aí, assim, foi bem interessante esse passo aqui, porque a gente ia entrar numa aula de matemática, né? E eu acho que ontem foi comentado um pouquinho disso. Com texto, assusta até os alunos que estão ali. Então, a gente começou a aula com um texto que a gente ia discutir a questão do racismo, a questão da discriminação, e não só isso, também nós falamos sobre as cotas, nós discutimos vários assuntos dentro da aula de matemática. Então, o estudante, ele já, são alunos de 9º ano, nossa, professora, a senhora trouxe um texto, então, assim, já é algo que espanta né, os nossos estudantes. Por que a matemática não pode levar um texto? Né? Então, tem que ser... Por quê? Porque eles estão acostumados com aquela matemática tradicional, né? De trabalhar ali só o que aquela matemática universal da sala de aula, enfim. Então, nós desencadeamos o assunto com esse texto, pode passar. Não. Nós falamos de um primeiro projeto, a Matemática e as Africanidades nos Jogos de Tabuleiro, e o nosso segundo projeto foi Arte e Matemática com Africanidades. Pode passar, Felipe. E aí, no primeiro projeto, a Matemática e as Africanidades nos Jogos de Tabuleiro, nós trabalhamos 5 jogos africanos, que é o Xicima, o Senet, o Morabaraba, o Tsoria Matata e o Mancala. Esses 5 jogos, né, muitos já são bastante conhecidos, né, pelos professores nas salas de aula, que é o Xicima e o Mancala, né? O Mancala tem uma família do Mancala, então que até tem outros nomes, né? E é um jogo de tabuleiro muito conhecido e muito trabalhado aí e mostrado pelos pesquisadores, né? Como realizar esse tipo de trabalho com o jogo dentro da sala de aula e a matemática. Então, nós escolhemos esses 5 jogos, como eu disse, foi um trabalho em equipe, né? E foi um trabalho em equipe não só com os residentes, mas também um trabalho em equipe com os estudantes, né? Eles se dividiram em equipes na sala de aula, e aí eles fizeram a pesquisa do jogo, trouxeram as tecnologias, e trabalharam no PowerPoint, com o WhatsApp, fizeram grupos para se articular e desenvolver o trabalho. O trabalho, ele durou mais ou menos uns 6 meses, pode passar, porque, como eu disse, a gente foi trabalhar todas as questões que envolviam, né, a cultura africana e a cultura afro-brasileira dentro da sala de aula. E aí eu trouxe um pouquinho, né, eu estou falando rapidamente, viu, gente? Eu trouxe para não gastar muito nosso tempo, para a gente poder discutir depois. E aí eu trouxe um pouquinho da apresentação dos alunos, deles construindo jogos, e foi um trabalho, mais uma vez, um trabalho muito bom, um trabalho que eles se interessam bastante. Pode passar, Felipe, por favor. E eles tinham que construir, né, os jogos, aí está aqui um pouquinho, esse é o Mancala, né, dos jogos, e articular nesse trabalho, a gente pediu também, a articulação é muito conhecido, Paulo, o Mancala, né? E aí a gente também articulou alguns conteúdos matemáticos que eles estavam com dificuldade. E aí, que era, né, a gente estava vendo radiciação, e aí a gente percebeu também que eles construindo o jogo, né, e colocando os conteúdos ali, o quanto eles estavam aprendendo. E, assim, é importante destacar que, para eles estão com uma forma de, não, brincar, né? Só que ali eles não têm, assim, um pouco de noção do quanto que eles aprendem. Depois que a gente vai perguntar, é que a gente percebe, que eles mesmos percebem, nossa, agora eu já sei fazer raiz, nossa,
professora, agora eu não entendi. Então, assim, é esse tipo de trabalho que a gente percebe o quanto eles aprendem. Enfim, pode passar, por favor. Eles, claro, né, fazer esse tipo de trabalho, gente, tem muito desafio, não é tão fácil. E aí a gente coloca em grupo dentro de sala de aula e causa algum transtorno, sim, para os outros professores, mas todos entendem que a gente está realizando um trabalho diferente, um trabalho diferenciado. Aí esse é o Marabaraba, né? E aí eles colocaram um pouquinho de equação no segundo grau para trabalhar o Marabaraba, não podia mudar as regras do jogo, eles depois tinham que apresentar o jogo para a gente, apresentar como que eles trabalharam as regras do jogo e as equações, então tudo isso foi trabalhado com os meninos. Pode passar, por favor, na presença dos residentes. Então, a gente procurou articular a presença dos residentes na escola com todo o trabalho ali. E foi numa sexta-feira que todos os residentes estavam na escola e a gente tinha 2 horários em cada turno. Então, a gente procurou realizar o trabalho nesses dias, tá? Para que a residência pedagógica pudesse participar, os alunos, né, os residentes. Enfim, o nosso segundo projeto, que a gente chamou de Arte e Matemática para Fraternidades, mais uma vez nós tivemos a articulação com a professora de História, professora de Arte, e a Matemática, nós trabalhamos África, Africanidades e Afrodescendentes, né? Pode passar, por favor. E aí, esse trabalho, ele começou mais ou menos junto com o outro trabalho de jogos. Nós acabamos finalizando o trabalho de jogos em julho, mas a gente já tinha começado esse trabalho de arte, mais uma vez pedido para eles, por eles, né, eles queriam pintar, então, né, de novo, lá vai a gente pintar, pintar, nós vamos pintar, não tem problema. E aí, assim, a gente procurou começar o trabalho no dia 3 de maio de 1888, no dia da abolição da escravatura, né? E a gente falou um pouquinho da Lei Áurea, foi um pedido da professora de História, que ela já tinha que trabalhar no conteúdo dela, e aí nesse dia a gente foi para a sala, e é difícil também articular esse tipo de trabalho, porque foi para a sala de aula, eu, professora de matemática, professora de história e o professor de artes, para dar início a esse trabalho. Então, assim, e uma surpresa para eles, nossa, mas os 3 aqui, então, assim, é muito bom o pessoal fazer esse tipo de trabalho, os meninos gostam muito. E aí a gente fez um quebra-cabeça, mais uma vez trabalhando a geometria, né, que é algo que muito, eu vou colocar, eu falo assim, gente, com muita propriedade, que eles não sabem mesmo quando chega no 9º ano, infelizmente, nas nossas escolas. E aí a gente recortou, né, fez um quebra-cabeça, que de um lado tinha a Lei Áurea, do outro lado tinha essas imagens que vocês estão vendo, eles foram separados em 5 grupos, né, e esses trabalhos são de artistas negros. Nós fizemos nesse quebra-cabeça, de um lado a Lei Áurea, de outro lado, essas imagens aí de trabalhos desses artistas, que é o Emanuel Araújo, o Rubem Valentim, a Monique Santos, a Loimoy Jones e a Esther Mulangu. Optamos por mandar, manter os mesmos grupos, né? E era um trabalho de pesquisa também, a utilizar também o PowerPoint e o WhatsApp, né? Como forma o WhatsApp de comunicação entre os grupos, né? E os artistas mesmo que eu acabei de falar para vocês. A Esther Mulangu, não sei se vocês conhecem, mas ela é da tribo Ndebele, da África, e ela e a tribo, né, tem como que eu coloco? É uma tradição, né, que é passada de geração em geração, que as mulheres, elas pintam as fachadas das casas, assim, que é essa primeira imagem que está aí, e tem tudo a ver, e elas pintam a mão livre, gente, é um trabalho magnífico, né, e até a Esther, ela ficou muito famosa com esse trabalho, não sei se alguém conhece, mas ela até chegou a propor e a pintar em carro, tá? Se não me engano, da Mercedes.
Mas, enfim, a gente trabalhou com a Esther também, com a tribo MDBL, no trabalho de 2018, tá? A gente fala um pouquinho dela. Então, a gente tenta levar para a sala de aula um pouco dessa cultura, né? Deixar que os alunos pesquisem, que a gente sabe da importância do trabalho de pesquisa, e já começar isso no 9º ano, né? Eles já pesquisando, e aqui eles pesquisaram a vida dos artistas, o que eles trazem, né, nos seus trabalhos, e isso foi muito importante para a formação dos estudantes e para a formação dos residentes, né, eles estarem junto desse trabalho. E pode passar, por favor, Felipe? E aí aqui é um pouquinho, né, da prática dos alunos, né, lá na Lei Áurea, e aí aqui a gente pediu mais uma vez, né, muito conteúdo da geometria plana, e a gente conseguiu articular esses conteúdos matemáticos, né, com a nossa proposta, a gente falou de simetria, então, assim, foram vários conteúdos, eu não me recordo todos, mas que foram trabalhados, e aí a gente coloca aqui também a BNCC no meu trabalho, com as habilidades, né, e a gente trabalhou muitas das habilidades que estavam lá como proposta, né, arte, matemática e africanidades, isso. Pode passar, por favor. E aí, aqui, a gente fez mais uma vez no papel, então, nas aulas de artes, eu sempre procurava estar presente, né, quando eu precisava, quando eu precisava, não, quando eu precisava ir, sempre procurava colocar um professor no meu lugar, porque a gente não podia deixar a sala, ou às vezes a sala ficava com algum residente, mas eu sempre procurava estar junto, né, do trabalho com o professor de artes. E aí é um pouco o que eles tinham que contar nesse trabalho de pintura. Falar um pouco dos artistas, né, trazer para a pintura deles as africanidades, o que a gente discutiu, até na questão do racismo, então tem algumas que eles contam, né, porque que o olho está chorando, aqui é do lado esquerdo, e assim, tem todo um contexto nessas culturas que eles explicam para nós depois. E aí alguns fizeram no Page, foi mostrar para mim, tudo assim, e sempre junto com os residentes. Pode passar, por favor. E aqui, diferente do quadro, eu já estou acabando, tá? Diferente do quadro que a gente pintou aquele ano, a gente optou por um material mais acessível, que foram placas de MDF, essas placas grandes, né, que tinham 1,30 por 90, então teve todo um trabalho de preparação dessas placas, e aí a gente, claro, tirou alguns estudantes, foram os líderes dos grupos para fazer esse trabalho. Pode passar, por favor. A gente preparou e da placa para o desenho, né, do desenho para a placa, desculpa, a gente desafiou os estudantes de como eles iam fazer, então, assim, muitos, não, eu vou quadricular, não, eu vou fazer um molde, então, várias estratégias, inclusive, assim, a gente até pergunta depois para eles, que tipo de matemática você vai utilizar, então, assim, a matemática entrou muito nesse trabalho também, o que você vai fazer? Uns quadricularam aqui, eu até coloquei, quadricularam a placa para passar né, do desenho para a placa, enfim. A gente se deparou com várias estratégias. Pode passar, por favor? Já está terminando. E aqui, onde vocês fizeram esse trabalho, porque as placas foram grandes, a gente procurou articular os dias que não tinha educação física, para a gente ocupar a quadra e ocupar o quiosque, né? E aí eu tive a ajuda, claro, mais uma vez, dos meus professores, todos me ajudavam, desciam com os meninos para mim, levavam as carteiras, e a gente acabou, para fazer esse processo de pintura, a gente pegou 5 dias letivos inteiros, tá?
vocês poderem entender, onde os outros professores também estavam com os meninos enquanto eu estava dando aula nas outras turmas. Pode passar um pouquinho. Está acabando, né? Pode passar, Felipe, aqui um pouquinho deles lá na quadra. E aí aqui já, né, nas placas, é um pouquinho do que eles propuseram lá nos papéis, né? E, nossa, muita coisa surge aqui, gente, para a gente poder discutir a matemática. Pode passar, por favor. E aqui, então, tá, assim, né, já o final do trabalho dos meninos. Pode passar. Agora é só o finalzinho mesmo, já são as placas prontas. A gente não ficou com nenhuma, porque eles não deixam. Não deixa de jeito nenhum a gente ficar. Esse aqui eu achei muito interessante, eu queria colocar para vocês. Essa imagem, né, é de uma das alunas do grupo negra, né, inclusive no dia da leitura do texto, ela chorou bastante, não quis se manifestar. A gente perguntou se ela queria falar alguma coisa, ela disse que não, e ficou chorando, assim, sabe? Então a gente percebe, gente, o quanto de preconceito assim sofre ainda na sala de aula, e hoje em dia eu percebo assim na surdina mesmo, pelos colegas, sabe? Então, assim, e as meninas sofrem muito pelo cabelo, né? A questão do cabelo, ela é muito, assim, causa um sofrimento muito grande nas meninas, né? Porque é um tal de, esse cabelo de bombril, esse cabelo cabelo feio, né? Então, enfim. E elas sofrem muito, né? Não só com a cor da pele, mas com os cabelos também, né? Com as críticas. Gente, esse trabalho tem que ser realizado, sim, esse tipo de trabalho em sala de aula. Pode passar, por favor. Só finalizando, né? Esse aqui também é a imagem mais de uma outra aluna, também, com o cabelo solto. Pode passar, por E, assim, tem muito a ver com os autores, tá, pessoal? Com os artistas que a gente, as pinturas deles, né, que a gente propôs. Pode passar. Esse do canto direito é um trabalho com uma aluna do ensino especial, tá? Do atendimento educacional especializado. Pode passar, por favor. Ela fez questão de fazer um só dela. A gente achou muito interessante isso. E aí, ontem a gente comentou um pouquinho, né, sobre a questão dos produtos dos mestrados profissionais. E aí eu destaco a importância desses produtos, né, porque é através deles que a gente pode pesquisar, né, um objeto de pesquisa e que os nossos colegas pesquisadores, né, os nossos colegas que faz esse tipo de trabalho, que tem esses produtos, eles trazem para nós essas vivências de como trabalhar essa matemática dentro da sala de aula, não só com as africanidades, como é o meu produto, mas também na questão indígena, na questão, né, de trabalhar, como trabalhar com os alunos do campo. Então, eu também acho muito importante esse produto como uma possibilidade de material didático, sim, né? E a gente discutiu isso ontem. Pode passar, por favor? E aí eu já estou finalizando. E é só trazendo um pouquinho, nesse produto, a gente conta como que foi feito todo o trabalho, não só na dissertação, né? Como que foi feito o trabalho nos projetos, e aí vem um pouquinho das aulas dos estudantes, né? Como eu disse, eles tinham que propor, então, aulas investigativas que falassem um pouco das africanidades e articulassem com o conteúdo de matemática. E aí, desconstruindo o teorema de Tales com o jogo de Soro e Amatato, trabalhando estatística crítica, uma aula investigativa, descobrindo o número π através dos tambores do Congado. Esse trabalho foi realizado dentro de sala de aula também em um outro momento. Pode passar, por favor. Trabalhando por probabilidade nas africanidades do jogo Senet, uma proposta de aula investigativa, pintando a matemática com africanidades no atendimento educacional especializado, investigando o giro de um robô, também muito interessante, aí que uma aluna tem um pouquinho
de facilidade na robótica, e a gente levou os kits, né, da Lab para fazer esse trabalho com os alunos. E a gente fala um pouquinho de quem somos. Pode passar, por favor. E aí, só o interesse, se alguém se interessar, pode passar, porque eu acho que terminou, né? Enfim, assim, o nosso objetivo de falar um pouquinho dessa prática hoje, gente, é de pensar num curso de formação, né? E a gente viu ontem com o Felipe o quanto é precário, né? E o quanto que são poucas as universidades que oferecem esse curso de formação inicial para os povos indígenas, quilombolas e do campo. Então, que a gente prepare nossos alunos nos cursos, por exemplo, a Universidade de Uberlândia, nos cursos de graduação, que não são específicos, né, para fazer esse tipo de trabalho, não só das africanidades, como eu disse, mas também um trabalho com as tribos indígenas e com os quilombolas e com o campo. E aí, assim, muitas pesquisas, quando a gente vai perceber é que muitos professores, e a gente falou disso ontem, né, que atuam nessas escolas, dentro dessas comunidades, não foram formados de forma específica. Então, e isso é um dado importante, né, Felipe? E, assim, o nosso objetivo hoje de estar falando, né, desse produto educacional, então, falar de uma formação para a diversidade cultural, né? Não só deixar a cargo dos cursos específicos, mas de uma formação em geral. E aí eu abro a palavra para vocês, e eu acho que eu falei muito. Felipe. De modo algum, né? Falo muito. Não. Acho que é muito bom, né, ver projetos acontecendo, né, em relação a essas temáticas, principalmente, né? Eu acho que como é que um trabalho, por exemplo, centrado nas africanidades, né, e na luta antirracista, nos leva a conhecer questões, né, que tangem, por exemplo, a questão da educação escolar quilombola, ou minimamente conhecer, né, a realidade quilombola dentro do nosso estado, para a gente poder, né, pensar ações efetivas, concretas de relação. Eu acho muito, muito interessante a gente centrar, né, nessa discussão, pensar um pouco aqui como é que a gente pode operar nessa relação, né, pensando que a formação inicial, ela não se dá só pela universidade, né, mas ela se dá na relação com as comunidades, né, com a comunidade escolar, claro, mas também com as comunidades, né, como é que a gente aproveita, né, esses programas PIBID, residência, PET e tantos outros para a gente poder operar essas questões, né? Não sei se mais alguém tem alguma experiência que queira compartilhar em relação a ações desse tipo, ou pessoas que estão em escolas do campo atuando, né? Se quiser compartilhar, fica à vontade. Eu estou como tutor, né, no PET Educação do Campo, e a gente tem feito um trabalho de valorização, por exemplo, de mulheres, né, mulheres camponesas, pensando outros tempos de escola, né? Então, é um trabalho que as estudantes vão entrevistar, né, professoras do campo em outros tempos de escola, né, em que escola era, sei lá, um puxadinho da casa de uma delas, ou que era um lugar onde guardava milho. Então, a gente separou, são 12 histórias de mulheres, até agora são, aliás, 10 histórias, até agora são 10 mulheres, e é muito interessante a gente perceber nesse movimento, né, como elas se sentem valorizadas, né, ao você conversar, né, esse choro da sua aluna, né, Janaína, eu acho que vai muito nesse sentido da emoção. Claro que deve ter uma memória de todos os preconceitos, né, das violências. Esse choro traz a valorização, mas traz a violência também, né, ele expressa as violências que essas pessoas viveram, né. Acho que é muito forte isso, né. Eu, eu não sei, vou abrir a palavra aqui, tem gente aqui
trabalha em escola do campo, ou que estuda educação do campo, educação quilombola, educação escolar indígena, quer compartilhar alguma ação, alguma coisa, fica à vontade, tá bom? Francimário. Então, bom dia, professores, pesquisadores. Eu observando a professora Janaína falando da sua experiência de trabalho feito, né, na escola, e quando ela coloca as outras áreas de conhecimento, por exemplo, a arte, e os alunos se sentem motivados a participar efetivamente do seu trabalho, né, e leva em consideração isso até a própria descoberta, né, de um aluno que possa se identificar como artista mesmo, e dali partir do seu próprio ter uma profissão voltada à arte, né, africana, à arte indígena. Eu tenho uma experiência, eu gostaria de compartilhar com todos. Em 2004, nós tivemos um projeto chamado Diversidade, Cultura e Arte. A escola ficava a 240 quilômetros da capital Boa Vista, estado de Roraima, e nós levamos nossos alunos para Pedra Pintada. Não sei se vocês já ouviram falar, né? É um ponto turístico, né, daqui do estado, e lá temos muitas pinturas, né, desenhos, e começamos também dessa mesma maneira, os alunos começarem a utilizar-se da arte, juntamente com as outras áreas de conhecimento, a geografia, né? Partindo dali, fomos para a fabricação, né, das panelas de barro, do artesanato. Tudo foi construído coletivamente, com a ajuda de todos os professores, né, da escola, e fomos apresentar isso na capital, né? E a partir dali surgiu vários profissionais da arte, né? Hoje vive, né, e sobrevive disso, né? Viajaram já para outras localidades para mostrar as suas habilidades. Então, acho que é a partir desse princípio, né, que a gente consegue abrir os olhos dos nossos alunos, da nossa juventude hoje, que muitas das vezes está se perdendo, né? E um projeto como esse, ele é muito interessante, porque a partir de uma pesquisa, né, também vai compartilhar com os outros demais colegas, pesquisadores, para em busca do que a gente acabou de falar, que foi a questão do produto educacional, né, da produção do material didático, né, partindo desse princípio. E é interessante também quando ela coloca que a inclusão, né, dentro do projeto, alunos aí fazendo parte desse contexto, e que é relativamente, né, muito bom quando a gente vê, né, os nossos alunos, vamos dizer assim, entre aspas, especiais, participando efetivamente desses trabalhos e vendo também como eles se dedicam ou como eles descobrem, né, através também de projetos como esse. E falou-se também a questão da dificuldade que os alunos têm nas séries finais, da questão da matemática em relação à geometria. Recentemente, nós estávamos fazendo uma discussão sobre essa questão das geometrias para as séries iniciais, que a nova BNCC, a gente fizemos uma relação entre o antigo PNAE com agora a nova BNCC, sobre a questão da geometria nas escolas, nas séries iniciais, para os professores
que ensinam matemática. E a gente percebe que, muitas vezes, a geometria, né, ela é deixada no final do ano para ser dado conteúdo, e muitas das vezes, só por estar lá no currículo, ou que é no planejamento de uma escola, passa despercebido. Né? E a gente percebe que começa por aí a dificuldade. Será que o professor ou a professora várias perguntas, né? Se tem um domínio, ou se não tem, se tiveram um embasamento para isso, né? Para se desenvolver dentro da escola. Ou na formação de professores, né? Quando licenciatura ou algo assim, tiveram, mas a gente percebe que, se a gente for observar, eu acredito que são em torno de 126 habilidades, né, que a matemática ela oferece para as séries iniciais, e para a geometria são em torno de mais ou menos, acho que uns 22 habilidades, só para a geometria. Será que a gente não consegue pegar uma dessas habilidades e desenvolver dentro da escola, para que não deixe passar despercebido? Para que, ao chegar no ensino, nos ensinos, no ensino fundamental, séries finais, possa ter pelo menos assim a noção, o domínio? Se discute muito também essa questão da geometria quando se fala, se a gente inicia pelos axiomas, que é o que se utiliza nas universidades, ou que se parte do princípio da geometria espacial, né, do retorno que ele se encontra. Então, é interessante esse projeto, eu gostei, eu percebi aí que é um excelente trabalho, viu, Janaína? Obrigada. A gente que olha assim, que tem um olhar de pesquisador, e principalmente como na área de educação matemática, a gente se encanta com um trabalho como esse, né? Que a gente consegue fazer uma análise assim dos trabalhos que são desenvolvidos pelos próprios artistas, né, africanos, né, que se dedicam a esse tipo de trabalhos que muitas vezes não é reconhecido, assim como também os nossos artistas indígenas que tem por aí, a gente poder compartilhar e desenvolver de tal forma levar para dentro da sala de aula. Então, eu acredito que são trabalhos como esse que a gente precisa, né, ver nas escolas, né, na escola do campo, na quilombolas, indígena, mas a gente acredita muito que isso aconteça. Para vocês terem uma ideia, a questão da matemática e alunos que nós atendemos de fronteira com a Guiana Inglesa, né, essa presença dessas figuras, dessa arte que foi mostrada aí, é o que nós vimos mesmo. Né? Quem não tem conhecimento lá de Caraçabai, numa fronteira com o Brasil, o município de Normandia, onde eu sempre estou, né, eu vejo isso aí, mas muitas das vezes as pessoas que já convivem com ela não têm esse olhar como nós temos, né, muitas das vezes. E é a partir desse princípio que eu acredito que a gente possa, né, mudar, né, não sei como, mas é através dela que nós conseguimos desenvolver projetos ou atividades como essa na escola. Então, eu era isso mais ou menos que eu vi no trabalho da Janaína, e eu acredito que até me inspirou aqui, porque eu estou também nessa fase, né? O trabalho que eu venho a desenvolver vai ser também em jogos, né? Da geometria, dentro do contexto etnomatemático da área indígena, dentro da Raposa Serra do Sol, onde eu vou fazer minha pesquisa. Então, eu vi também com os olhos o teu trabalho, assim, até como referência também, fazendo parte. Então, seria isso, tá, professores? Obrigada, Asmani. Nossa, e assim, eu fico muito feliz em estar contribuindo, né, com vocês nesse sentido.
e assim, a sua fala, e eu imaginei ontem, depois que você falou das suas práticas na sala de aula, eu fiquei pensando, nossa, eu queria muito aprender que as práticas que ele trabalha, né, com a questão indígena. E eu nunca, eu digo, não realizei nenhum trabalho assim nessa temática. Eu quero muito fazer e assim, eu fico muito feliz e agradeço bastante por ter contribuído. Se precisar de alguma Só coisa, estou à para disposição. não... A gente ouvir aí as discussões, então o tempo é curto, mas, professores, assim, eu estou chegando agora, estou poucos meses aqui em Juiz de Fora, mas eu tenho um legado muito grande de vir aqui conhecer, né, essas universidades que são nomes... Universidade de Minas são, né, referências. Então, eu estou aqui para aprender com vocês aqui, o que eu puder também, né, nesse tempo que eu vou estar aqui. São pesquisas que eu gosto de fazer, principalmente em área de fronteira, né? Hoje a Guiana Inglesa, hoje, recentemente, eu queria até compartilhar, não é uma notícia boa, assim, para a questão quilombola, né? Nós tivemos recentemente na Guiana, capital de Hostal, a Casa de Apoio para os Alunos Negros lá, morreram em torno de 20 alunos recentemente, semana passada, domingo, não sei se vocês chegaram a ver esse noticiário, né, a casa pegou fogo lá dos alunos, né, lá não sei o que foi que houve, mas 20 alunos que faleceram nesse incêndio, né, e recentemente nós tivemos lá, compartilhamos online mesmo algumas situações, porque o que acontece lá é que tem um estudo primário e secundário, né, então ele finaliza o primário e não existe o secundário em algumas localidades ou vilas, eles precisam ir para a capital e ele é custeado para irem. E aí houve essa fatalidade, e justamente era um trabalho que eu pretendia fazer, né, com eles, que é o único país que fala o inglês, né, das demais, né. Então, eu faço muito esse trabalho, assim, da área de fronteira, né, ali aquela parte do estado de Roraima, né, com a Guiana Inglesa, é onde eu tenho essa essência de entrar e sair, né, para fazer esse tipo de atividade, né. E assim, então, está sendo um momento importante para mim também estar participando desse trabalho que vocês vêm fazendo e eu estou observando que é um trabalho que todos estão enganjados. Então, seria isso, gente, tá? Luzia? Obrigada, Janaína. Bom dia, pessoal. Bom dia às pessoas aqui presentes, né? Gostaria já de parabenizar a professora Janaína pela excelente apresentação e compartilhamento dos seus trabalhos, Janaína. Parabéns, né? Você mostrou aí um histórico já de alguns anos desenvolvendo esse trabalho junto aos estudantes da educação básica, nos mostrando tantas possibilidades riquíssimas, né, que nós temos de fato, colocar esse trabalho em prática. Bom, eu sou a professora Luzia, né, eu atuo na licenciatura em Educação do Campo, aqui na Universidade Federal do Triângulo Mineiro, em Uberaba, né, Minas Gerais, e é um prazer poder compartilhar esse espaço de discussão aqui com vocês, né, é esse espaço que o Fórum Mineiro está nos proporcionando para que a gente possa conversar, né, sobre a educação do campo, educação indígena e educação quilombola, né, e eu gostaria só de compartilhar alguns questionamentos e reflexões com vocês, a partir do que nós discutimos ontem também, né? Parabenizar também o professor Felipe pela apresentação de ontem. E algo que eu tenho refletido bastante aqui é como a gente pode pensar nos desafios, nas possibilidades da construção dessa escola do campo, né? Ontem a gente discutiu um pouco nesse sentido,
de que o que caracteriza uma escola do campo, né, para além dessa característica de atender alunos da zona rural, é pensar que essa escola do campo, ela está em construção, né? Quando a gente orienta os nossos estagiários, né, da educação do campo aqui, e eles percebem que chegando lá, eles encontram uma escola de um currículo, né, normal, urbano, e de que essa escola do campo que a gente idealiza aqui ainda não existe lá na prática, e de que forma a gente pode pensar na construção e na transformação desses espaços, né? E algo do que já foi falado ontem é que um caminho é que, à medida que esses professores, né, passam por essa formação inicial aqui, que não necessariamente é inicial, né, essa formação já começou antes, mas de que forma esses professores, quando atuarem nessas escolas, possam ir também transformando esta realidade. E aí o que a gente percebe, o que eu percebo, né, particularmente aqui nos nossos estudantes, é que ao passarem pela licenciatura aqui, eles também ressignificam esse campo, né? Eles passam a olhar as práticas sociais que eles vivenciam lá no campo de forma diferente. Eles vão ressignificando esses espaços. E aí foi comentado aqui, né, do papel importante dos produtos educacionais a partir dos mestrados, das atividades em sala de aula. Eu gostaria de compartilhar com vocês também o que a gente vê aqui das pesquisas que os alunos realizam em trabalhos de conclusão de curso, né? Eu até convido vocês a visitarem o nosso repositório aqui da UFTM e conhecerem esses trabalhos de conclusão de curso, porque nesses trabalhos os alunos têm proporcionado assim, um diálogo entre as práticas sociais de vivência lá no campo com os saberes da matemática e das ciências como um todo, né? Porque aqui a gente tem essas duas formações. E a gente tem encontrado pesquisas riquíssimas que buscam esse diálogo e essas possibilidades até para pensar de que forma a matemática depois lá na escola do campo, a física, a química, a biologia, possam aparecer em diálogo com esses contextos do campo, né? Então, esses trabalhos de conclusão de curso têm nos mostrado algumas possibilidades de pensar na transformação desse currículo e de pensar de que forma, né, quando a gente, uma das questões que o Felipe colocou ontem no final da sua fala, de que forma nós, professores de matemática, podemos contribuir, né, para a constituição dessa escola indígena, quilombola e do campo. E quando a gente encontra essas pesquisas que buscam esse diálogo das práticas sociais, dos saberes tradicionais com os saberes científicos, a gente vê potencialidades em algumas situações que os alunos compartilham conosco aqui, né? E aí, enfim, refletindo nessa importância de que a gente possa ouvir esses alunos, porque são eles que possuem esses saberes, né, e nós também, docentes, enquanto atuamos nesses espaços, também vamos ressignificando a própria matemática, né? Matemática que esses alunos precisam, de que matemática que eles precisam para se formar professores para essas escolas. Então, acho que e isso é muita novidade para a gente, porque enquanto eu falo, né, no meu caso, a gente se forma numa licenciatura e conhece um saber matemático, uma verdade que se mostra única, e quando a gente vai ressignificando também a partir dos saberes matemáticos, né, que são vividos, né, nessas práticas sociais, a gente vai ressignificando esse próprio saber, né. Então, mais ou menos essas reflexões que eu gostaria de compartilhar com vocês, e parabéns aí mais uma vez, Janaína, e muito bom poder participar desse espaço com vocês, pessoal. Eu que agradeço, Luzinha. Luzia, eu acho que você toca num ponto fundamental, né, que é essa ideia da construção da escola, né? E eu fico pensando assim, como é que aquela coisa das aprendizagens, né, quando a gente vai para as licenciaturas em educação do campo, como é que a gente, quando eu vou dar aula na pedagogia ou na licenciatura, eu falo, gente, a escola está sempre em construção, né? Não é porque é uma escola urbana, é claro que lá na educação do campo tem aquele desafio que a gente conhece, né, que é aquela realidade que a gente tem que construir, tem que produzir e tudo mais, mas lá a gente vê, né, que como esse projeto de escola, ele é um projeto visceral, né, para a educação indígena, para a educação quilombola,
uma escola que atenda aos interesses da comunidade, né, que direcione caminhos comunitários mesmo, né, para inserção de pessoas em espaços. Então, a gente vê, por exemplo, a comunidade decide que a gente precisa passar mais no vestibular, né, e aí a gente precisa de uma escola que dê conta do Enem, e aí a gente precisa de ações que vão nessa direção, ou não, ou a escola está precisando de formação de líderes comunitários, então a gente precisa se engajar em outras questões. É uma escola que vai se permitindo seguir rumos de uma própria comunidade, né? Recentemente, um aluno meu tem estudado os cadernos de educação do MST, um aluno de iniciação científica, e tem feito um trabalho muito legal. Tem um caderno que é o caderno 8, que fala dos princípios de educação do MST. Eu recomendo muito a leitura, gente. É um caderno curto, né? E assim, a clareza da escola que se quer, sabe, assim, uma clareza da escola que... Acho que eu nunca vi um texto tão bem produzido, assim, sobre uma escola, assim. Você lê o texto e fala, isso aqui é diretriz para montar uma escola, sabe? Que os movimentos sociais nos ensinam muito isso, né? Essa proposição de escolas e tudo mais. Isso fica como uma aprendizagem para todas as licenciaturas, né? Para o curso de pedagogia, e acho muito interessante. Então, gente, eu fui sistematizando, eu tomei a liberdade de, como é um fórum e a ideia é produzir um texto, eu fui pegando algumas... obrigado, viu, pelo link também, Fernando, muito bom. Dá uma olhada também. Eu fui pegando as falas de ontem, fui articulando, né, aí, como é que a gente chama, né, na prática de letramento do texto, que é o texto produzido de fórum, né, que tem um formato específico, com indicações, né, com proposições, e aí eu tinha, a partir da fala de ontem, e da de hoje aqui, né, com a Janaína, eu acho que 3 pontos eu fui acrescentando enquanto a gente estava, inclusive enquanto a Janaína estava apresentando, enquanto algumas pessoas foram falando, eu fui acrescentando aqui, eu acho que 3 pontos de destaque, assim, né. O primeiro é a articulação da sociedade brasileira, né, e aí tem os pontos aqui que depois eu quero ler para vocês, com os movimentos sociais e as ações coletivas, né, então como é que a nossa sociedade, em âmbito de Minas Gerais e nacional, pode se articular com os movimentos sociais, né, e com as ações coletivas, e buscar caminhos para lutas que são lutas maiores, né, que não são só lutas sobre o ensino de matemática. Um outro sobre políticas de formação de professores que ensinam matemática em curso de licenciatura e no curso de pedagogia, em licenciaturas, né, então, do campo, indígenas e as tradicionais de matemática, e quanto à pesquisa e à pós-graduação, que eu acho que entrou muita questão do mestrado profissional, e hoje que o trabalho da Janaína, para mim, é exemplo exemplar de como a gente talvez poderia, né, se engajar no mapeamento desses trabalhos, né? Por exemplo, aqui na UFMG, a gente tem um mestrado profissional que tem uma linha de pesquisa em educação do campo, né? Então, como é que a gente pode, né, além da linha de pesquisa em educação matemática, tem uma linha de pesquisa em educação do campo. Então, a gente poderia também ver como é que essa linha tem produzido materiais para a gente aprender, né, e produzir. Eu vou compartilhar o documento, aí eu tomei a liberdade de fazer uma primeira escrita, depois, eu não sei como é que a gente pode fazer, Fernando, se sobe num drive, para todo mundo poder contribuir, isso aqui é um pontapé mesmo, tá? Então, são as sínteses, né, das discussões, das proposições, a partir da nossa conversa de ontem e de hoje. Aí eu coloquei, né, quanto à Sociedade Brasileira de Educação Matemática, regional Minas Gerais e nacional, e suas relações com movimentos sociais e ações coletivas, né, o grupo de trabalho propõe, primeiro, que a SBEM e seus associados manifestem e se engajem em lutas, em ações de luta, contra o PL 490, eu acho que isso é um ponto que a gente tem que colocar, viu, gente, assim, né, contra o PL 490, né, que agora vai passar como PL 2903, né, no Senado, que, ao estabelecer um marco temporal para demarcação de terras indígenas, ataca severamente a história e a cultura dos povos indígenas, né, de nosso país, e invisibiliza as violências territoriais que acometem particularmente as comunidades indígenas mais vulneráveis, né, que a demarcação é importante para essas comunidades. Que a SBEM e seus associados manifestem e se engajem em ações de luta contra a CPI do MST
entendendo-a como clara tentativa de criminalização dos movimentos sociais do campo de nosso país, como forma de retaliação ao reestabelecimento de políticas agrárias e ambientais alinhadas à promoção da agricultura familiar, à valorização dos povos tradicionais e à preservação do meio ambiente, né, que eu acho que essa CPI surge, né, nesse contexto de um combate assim, quase uma birra, né, contra as políticas que estavam sendo empreendidas, que a SBEM e seus associados manifestem e se engajem em lutas contra o fechamento de escolas do campo, fenômeno conhecido como nucleação em curso no estado de Minas Gerais, né, que a gente sabe que é muito complicado, que a SBEM e seus associados se aproximem de coletivos de luta pela educação escolar indígena, pela educação escolar quilombola e pela educação do campo, conhecendo suas reivindicações e articulando ações concretas para a efetivação de suas demandas educacionais em Minas Gerais e no país. Não sei, todos estão de acordo com a redação, com os pontos? Alguma revisão? Algum acréscimo? Beleza? Então, quanto às políticas de formação de professores que ensinam matemática em cursos de licenciatura e no curso de pedagogia, o grupo propõe lutar no âmbito institucional pela valorização e pelo atendimento às especificidades dos cursos de licenciatura em educação do campo e de licenciatura em formação intercultural para educadores indígenas do Estado de Minas Gerais, lutar junto aos governos estadual e municipais pela inserção dos profissionais formados, né, isso foi uma fala da Lucina ontem, né, pela inserção dos profissionais formados nas licenciaturas em educação do campo e de licenciatura em formação intercultural para educadores indígenas com habilitação em matemática, por meio da realização de concursos específicos, né, que a gente pede isso, é uma luta que a gente quer, e priorizando essas formações para atuação em escolas do campo particularmente. Porque no caso dos estudantes indígenas e quilombolas, já está previsto isso, né, que o acesso prioritário a indígenas e quilombolas para atuação nas escolas indígenas e quilombolas, mas isso não é uma realidade para o campo, né, para as escolas rurais. Incentivar, em intenso diálogo com pessoas indígenas, quilombolas e do campo, a inserção nos currículos e nas práticas pedagógicas dos cursos de formação de professores que ensinam matemática, debates e ações em torno da educação escolar indígena, da educação escolar quilombola e da educação do campo, levando os estudantes das licenciaturas da pedagogia a conhecer as realidades, as demandas e as proposições educacionais desses grupos no estado de Minas Gerais, né? Agora, como operacionalizar isso fica um pouco difícil, né? Mas como é que a gente vai incentivar esse diálogo, né, com essas pessoas para a gente produzir a formação de professores? Eu acho que fica como apontamento. Eu acho que muito da fala de hoje, né, eu produzi esse ponto, incentivar que projetos institucionais de formação de professores, PIBID, residência pedagógica e também o PET, que não tem foco na formação, mas que forma também, se engajem em discussões e ações sobre a cultura e a história afro-brasileira, quilombola, dos povos indígenas e dos povos do campo, com a intenção de levar os estudantes das licenciaturas, da pedagogia e da educação básica a valorizar os saberes, as tradições, os valores, as lutas e as formas de participação social desses grupos, aí ficou repetido, vou tirar os sociais ali, né, desses grupos, melhor. Promover, com o apoio da SBEM Minas e de movimentos sociais, cursos de extensão e outras, foi uma proposta ontem que surgiu, né, dos cursos de extensão, cursos de extensão e outras ações de formação e de desenvolvimento profissional de professores que tenham como temáticas a educação escolar indígena, a educação, né, a educação escolar indígena, a educação escolar quilombola e a educação do campo. Mais algum acréscimo, gente, do ponto de vista da formação? Alguém queria acrescentar? Não? Então, quanto às ações de pesquisa e de pós-graduação, né, o grupo propõe articular os mestrados profissionais em torno da produção de produtos educacionais para a escolarização, né, de pessoas indígenas, quilombolas e do campo, com a participação desses grupos sociais e consideração de suas especificidades, né, né?
de suas especificidades. Intensificar ações nas universidades e em programas de pós-graduação, eu acho que foi muito a partir da fala do Mário ontem que a gente pensou sobre isso, né? Em programas de pós-graduação em defesa da reserva de vagas, né? Eu acho que isso ainda é uma realidade que não está posta nos programas de pós-graduação, né? A reserva de vagas para indígenas, para estudantes quilombolas e para lideranças de movimentos sociais de luta pelo direito à terra, garantindo o acesso e a permanência desses estudantes em cursos de mestrado e doutorado, e manter a temática do GT nas diferentes atividades do próximo Encontro Mineiro de Educação Matemática. Né, eu acho que isso também é um apontamento importante para que, né, os próximos eventos da SBEM Minas, né, tenham atenção a essa temática, não deixem ela nesse ponto. Aí eu fiz esses apontamentos, está aberto, gente, para discussão, para acréscimos, para mudanças. Eu não sei bem se era isso, ontem eu até conversei com a Janaína, a gente conversou, porque, em geral, o fórum ele tem esse perfil mais propositivo, né? Assim, a gente aponta questões para o grupo, para os coletivos, para os professores. Então, não sei se essa síntese atende ao que a gente conversou e apresentou aqui nesses 2 dias. Aí está a palavra aberta, a gente tem 3 minutos aí, né, antes das 10, mas fica em aberto a discussão. Fernando? Eu, particularmente, me sinto contemplado no que foi socializado. Você fez um excelente compilado aqui do que a gente discutiu e eu sinto que, acho que o que a gente pôde em pouco tempo, hoje 1h30, passou assim, ó, voando, né? A gente quase que não sentiu o tempo passar de tão rápido e a gente até teria outras questões para problematizar, principalmente aí com base no trabalho apresentado pela Janaína, mas o tempo acabou sendo curto e que bom que a gente possa ter outras oportunidades. Eu me sinto contemplado, Felipe. Obrigado, viu? Eu também, Felipe, estou de acordo aí com a síntese que você organizou, Janaína, né? Parabéns aí pelo trabalho. Eu também me sinto contemplada e também gostaria, né, de reforçar o quanto que essas discussões foram tão positivas nesse pouco tempo que nós tivemos, mas acho que aqui é o início, a continuidade, né, de um trabalho que todo o grupo vem desenvolvendo, então também de acordo aí. E eu acho que seria ótimo se esse grupo pudesse se encontrar mais vezes, né, gente? Para a gente continuar conversando, trocando figurinha, estudando junto, coisa. Seria muito bacana se a gente tivesse a possibilidade. Quem sabe depois o pessoal manda os e-mails aí do GT, a gente faz um convite, né, para uma reunião, para um encontro, para a gente pensar ações coletivas, né? Seria muito legal, assim. Legal mesmo. Não, uma ótima ideia. Eu concordo. Ótima ideia. Então, assim, a ideia do núcleo, né, quem sabe, né, a gente fortalecer o núcleo, ou fortalecer em outras instituições, alguém que já tem um grupo em uma instituição queira que a gente possa fortalecer o outro, né, seria interessante, né, muito legal. A gente pode marcar, né, se depois eles bem disponibilizar os e-mails, né, para a gente pode marcar um encontro e aí a gente conversa sobre essas coisas, né, ou fortalecer, né, retomar o núcleo, como a Gleice colocou, e ter esses encontros, né, acho que seria bem bacana. Acho que a intenção do fórum é essa mesmo, é uma oportunidade de nos conhecermos, conhecer os trabalhos que cada um já tem desenvolvido, cada um compartilhar o seu ponto de vista e as suas experiências para contribuir na construção mesmo, né, da educação do campo, da educação escolar quilombola, da educação escolar indígena, da educação urbana nos diferentes contextos, mobilizando, né, junto com esses estudantes que trazem aí suas histórias, né, e problemáticas, questões sociopolíticas, enfim, a nossa temática é muito ampla, né, inclusive ontem foi levantada a questão da EJA, né, que também é uma temática que perpassa de alguma forma e transita nos contextos socioculturais específicos, então a oportunidade aqui, até vou conversar com os colegas quando a gente concluir a realização do fórum, da gente pensar mesmo em continuar o contato, né, acho que vale a pena. Isso é muito bom.
Foi ótimo, gente. Obrigado, Janaína. Obrigado Eu pela também participação. agradeço. Muito obrigada pela participação de todos. Muito obrigada, Felipe. Muito obrigada, Fernando. Muito bom. Bom, antes de vocês saírem, eu vou pedir para que a gente estiver à disposição, disponível, assim, para abrir a câmera, para a gente fazer um registro. Depois isso aí estará nas redes sociais, né, o registro do nosso grupo de trabalho 5. Infelizmente, ontem passou e eu esqueci, não lembrei acabei esquecendo da gente fazer um registro fotográfico aqui e manter esse primeiro do encontro de ontem, né? Aí, vamos lá, gente, vamos abrindo a câmera. Já disponibilizei enquanto o pessoal vai abrindo, vou pedir para... Lembrando, né, nós teremos a plenária às 10h30, ele ocorrerá pelo canal da SBEM Minas no YouTube, vou compartilhar novamente aqui no nosso bate-papo, está no site, tá? Já está lá no site do nosso evento. Mais alguém? Aí, a Gleice abriu também. Andréia. Aí cada um já pode fazer os seus prints. E aí eu vou compartilhar aqui, vou fazer uma contagem regressiva aqui. Então, 3, 2, 1. Mais uma para garantir. Ótimo. Maravilha. Pessoal, Então, feito. Agradeço o Felipe, agradeço Janaína. Prazer em conhecer, Janaína. E espero possamos aí, estamos tão próximos, né? Possamos aí manter mais o contato também e com todos, né, que participaram ontem e hoje da nossa discussão. O fórum não terminou, teremos a continuidade ainda na plenária e convido a todos a acompanhar as discussões lá pelo YouTube. Tá joia? Um grande abraço e até daqui a pouco. Tchau, pessoal. Até mais.